cortes bons para si próprio e os ruins para o outro cara. Então tá, já sabemos aí, turma, o que o Marcelo Rosadilla está esperando do episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Negociação. Hoje nós vamos mais ou menos que continuar no mesmo trilho do mediador avaliador, mas hoje vamos falar da proposta do mediador. Um outro modelo de mediação que é muito consumido nos Estados Unidos da América. E vamos trazer um pano de fundo de uma disputa da CBS, na verdade, de Donald Trump contra a CBS e a Paramount Studios, em função de uma edição do programa 60 Minutos, de uma entrevista que Kamala Harris deu, mas eles disseram que a edição favoreceu ao outro partido, queria fazer uma narrativa negativa dos republicanos. Esse processo foi a mediação. E o mediador fez uma proposta. Vamos falar sobre isso, Marcelo, depois da vinheta. Marcelo Rosadilla! Fala, meu amigo! Eduardo Fontoura! Tudo bom contigo, cara? Pô, agora não esqueço mais o café, já tô contente só por isso, cara. Eu também não. Mas vou te contar uma. Dessa vez eu tive que botar a xícara 1 minuto antes com água no micro-ondas para não passar o expresso e já ficar um expresso frio. Tá gelado o tempo por aqui hoje. Eu tô sabendo. Eu tenho saudade desse inverninho aí, cara, vou te contar. Apesar a tua Santana do Livramento amanheceu branca, sabia? Não, de novo. Cara, tu só me traz essas notícias, né, da fronteira lá, em vez de me trazer notícias de Natal, João Pessoa, Salvador. Pô. Eu tô te poupando que eu não te mostrei que eu fiz de churrasco esse fim de semana. Meus amigos, é isso aí. Trump, o ano passado, disse que houve uma narrativa da CBS do programa 60 Minutos, onde eles editaram uma entrevista da Kamala Harris, e essa entrevista teria feito uma visão pejorativa de Donald Trump e dos republicanos. Ele, mostrando toda a arbitrariedade, a forma como ele está negociando com o poder, distribuiu uma ação de indenização pedindo 10 bilhões de dólares. Que depois aumentou para 20 bilhões. Né? Aumentou para 20, distribuiu numa corte no Texas, que não tem nada a ver com o local onde a edição foi feita ou a entrevista foi feita, Nova York. Distribuiu numa corte do Texas e depois ele juntou como autor um congressista texano e ele também pediu 10 bilhões de dólares. Então a ação foi para 20 bilhões de dólares. Antes de entrar na parte de produção de provas, que é muito dispendiosa no processo norte-americano, os advogados sentaram para uma mediação. E nessa mediação não havia a fórmula de eles chegarem numa zona de um possível acordo, na conhecida ZOPA. E aí veio a figura da proposta do mediador, que é um outro estilo de mediação que é muito perseguido nos Estados Unidos da América, onde eles buscam um resultado, não querem entrar na mediação sem ter o resultado. Então eles assinam naquele contrato de mediação que, ao final, quando as partes se dão por vencidas na comunicação, para receberem do mediador uma proposta. E o mediador veio com uma proposta de 20 milhões de dólares para a biblioteca, ou a futura biblioteca do presidente Donald Trump. E não foi isso que aconteceu. Vamos lá, Marcelo, deixa a bola picando um pouco para ti aí. Eduardo, eu vou tentar me apegar só à mediação, tá bom? Não vamos entrar em Obrigado. Não vamos entrar em mérito das pessoas, no mérito das pessoas envolvidas, etc. Mas é bem como tu falaste, aqui muito é usada a proposta do mediador, muito. Inclusive as partes geralmente pedem, né? As partes mais sofisticadas que estão mais acostumadas com mediação, ou que já escolheram um mediador de acordo com o que elas esperam para o processo, etc. Então elas já escolhem um mediador, já sabendo que aquele mediador gosta de fazer umas propostas do mediador bem satisfatórias, ou no mínimo razoáveis, né?
Então, as partes já vão com essa expectativa, sabendo que se não entrarem em acordo, elas podem se valer dessa habilidade que o mediador tem de apresentar uma proposta. A proposta do mediador é, de novo, uma das ferramentas que o mediador tem para ajudar as partes a chegar a um acordo. Entra-se num debate, quando a gente fala em proposta mediador, se essa mediação é avaliativa ou facilitativa. Única e exclusivamente em razão de haver uma proposta mediadora. Então, sei que a gente falou um pouco sobre mediação avaliativa e facilitativa no episódio passado, e muita coisa deixou de ser dita, e faço aqui uma meia-culpa, né, porque a gente fica tão focado no que estamos falando que a gente esquece de falar vários outros aspectos. E muitos aspectos que têm a ver com não só a causa, mas também a consequência de uma mediação avaliativa, tem a ver com a percepção que as partes têm do mediador também, né? Porque um mediador que é um juiz aposentado, ele carrega consigo uma certa aura de poder, de conhecimento, de respeito. Então, um mediador que foi um juiz aposentado, ele, a partir do momento que ele diz, eu acho melhor a gente não chegou a um acordo, acho melhor a gente fazer, eu gosto de fazer uma proposta do mediador a esse ponto, dependendo de quem é o mediador, de quem são as partes, até essa proposta pode ser vista como uma ação mais avaliativa ou não dentro da mediação. Mas voltando ao início do meu pensamento, é uma ferramenta que o mediador tem. Em muitos casos, entram em acordo, chegam a um acordo com a proposta do mediador. De novo, né, como a gente está falando rapidamente sobre vários assuntos, esse assunto da proposta do mediador também tem vários fatores que influenciam nele, né? Uma delas é que o mediador não conhece o caso tão bem quanto as partes. Então, a partir do momento que o mediador começa a dar sua opinião, fazer uma proposta sobre um caso que ele não conhece tanto, é meio perigoso. Não perigoso no sentido de... é arriscado. É arriscado, né? Ao mesmo tempo, de novo, como as partes têm uma sofisticação, elas vão procurar um certo tipo de mediador que faz esse tipo de propostas do mediador. Inclusive, a ABA, que é a American Bar Association, que é a OAB nacional deles aqui, a ABA fez uma pesquisa em 2008, acho que, se não me engano, 2008, 2009, que eles queriam saber o estado da mediação, né? Como é que a mediação funcionava. E eles descobriram que 75% das partes que buscam mediação, elas acham que ajuda o mediador recomendar certas propostas para que eles cheguem a um acordo. 75% das pessoas que buscam mediação esperam isso do mediador. Enquanto que essa mesma pergunta feita para os mediadores, somente 18% dos mediadores acham que ajuda o mediador a fazer recomendações, etc. Então, o que isso significa? Significa até pressão. As partes, a maioria das partes, 80 e tantos por cento das partes, espera que o mediador faça uma pressão para as partes chegarem a um acordo, enquanto que os mediadores acham que não. Então, até esse tipo de pesquisa, de resultado de pesquisa, nos mostra que as partes procuram a mediação e o mediador de acordo com o que elas precisam, né? Tanto que a expectativa dessas partes, nessa mesma pesquisa, a expectativa dessas partes, quando buscam um mediador, uma das coisas que elas buscam é saber, se informar, que o mediador informe a elas como os outros casos similares a esse chegaram a um acordo ou foram julgados, para eles terem uma noção de como eles podem chegar a um acordo. Então, até mesmo nessa procura do mediador, há uma procura por uma mediação mais avaliativa ou não.
Mas, enfim, eu sei que eu estou meio que fugindo um pouco do tema da proposta de mediação, da proposta do mediador, mas a proposta do mediador nada mais é do que uma ferramenta do mediador. Resumindo, seria isso. Não tá fugindo, está trazendo mais informação para o público, e isso é importante. O que eu gostaria de adicionar na prescrição que o Marcelo trouxe aqui é que a proposta do mediador ela deve ser contratada. Ela deve ser dita que ao final de um procedimento de mediação, as partes assim querem. Então, o mediador ele já vai trabalhar durante o processo de mediação numa espécie de agulha, onde ele vai apontar para o norte daquele resultado que, nesse tipo de caso, indo para a corte, esse é o caminho que, tanto durante a negociação das mediações ou o judiciário, vai contemplar a parte requerente. E mais, o fato daquele mediador fazer uma proposta e as partes assim esperarem, não significa que aquela proposta tem alguma obrigação, e seja obrigação àqueles que contrataram. Ela serve como um parâmetro para que as partes, então, passem a usar do tempo e pensar e trabalhar os números e poderem chegar num valor que seja adequado para eles. Se assim, digamos assim, a perspectiva entrou nessa linha de raciocínio. Então, antes de mais nada, é contratado. Segundo, os números que o Marcelo trouxe, eles são muito importantes para se verificar de como os clientes, as partes que buscam esse serviço, enxergam. Porque é importante, os advogados fazem parte desse processo. É importante que os advogados são aqueles que, no final do dia, contratam o serviço de mediação. Eles são aqueles que orientam seus clientes. Então, eles vão saber em qual tipo de quadra eles vão jogar. E o conhecimento que os advogados têm que ter da ferramenta ou do instrumento é muito importante para saber satisfazer os seus clientes. Isso é uma vantagem para todos os envolvidos. E aí entra o termo que o Marcelo adora utilizar, sofistica o serviço. Traz um grau, não vou dizer que elitista, mas um grau de resolução maior. Veja como 75% das partes esperando uma certa intromissão, se me falta melhor termo aqui, mas uma administração do mediador no processo, nós temos que nos perguntar até onde somente facilitar, porque algumas vezes, mesmo somente facilitando, existe uma avaliação, mas não é a matéria de hoje. A matéria de hoje é ver como existem outras fórmulas, outros formatos, e essas fórmulas e formatos, elas são quistas pelas partes, são quistas por aqueles que participam do processo. Marcelo, eu costumava, já nos idos dos tempos, quando eu estava ainda fora, mas fazendo algum tipo de manifestação por aqui, de chamar de um processo feito à mão, como se fosse um traje feito por um alfaiate. Vai se adequar e fechar exatamente para aquela pessoa que está participando e buscando uma solução. Alguns dizem que partes entram na mediação só para saber quais são os interesses ou, eventualmente, provas que o outro lado ou os outros lados têm. Outros entram com interesse de fazer um ajuste, de sair de lá com um assunto resolvido. Esse percentual eu não sei dizer, mas a grande parte, a grande maioria, diria a avassaladora maioria, tem interesse de entrar na mediação e resolver o conflito. Sem dúvida, e eu acho que isso é muito importante isso que tu falaste, Eduardo, porque eu falo de mim, né? Eu acho que eu não me ative quanto a isso no episódio passado, mas é muito pertinente, que é a questão das partes, né? Que a gente fala aqui, quando a gente fala em inglês até, a gente fala nas partes,
Quando estamos tratando de uma mediação sofisticada, a gente não quer falar das partes do João e da Maria. Não, a gente fala em partes. Quando a gente fala em partes, a gente fala dos advogados, que são, a nosso ver, mediadores na Califórnia, são, a nosso ver, nossos clientes. Não são o João e a Maria as partes. Os nossos clientes são os advogados. Por quê? Porque eles têm essa sofisticação de buscar o tipo de processo, o tipo de mediador, o tipo de mediação que eles querem. E isso significa inúmeras opções quanto a quando buscar a mediação. Né? Como tu mesmo falaste, podem buscar mediação para saber um pouquinho mais do outro lado. Claro que tem o intuito de chegar a um acordo, obviamente, mas dependendo do momento, pode ser que aquela mediação tenha sido convocada só para testar a água, né? Test the waters. Então, isso é muito importante que tu falaste, que a gente sempre, talvez as pessoas pensem as partes da mediação, a gente pensa no fulaninho, na ciclaninha, que é aquela visão mais purista da mediação, bonita e tal, que a gente está ajudando a pessoa comum a chegar a um acordo e tal. Mas, infelizmente, no mundo da mediação, no mundo dos negócios, quem é o cliente são os advogados. Quem são os clientes são os advogados. Quem são os que a gente chama de principals são as partes, mas quem são os clientes são os advogados. Por quê? Porque são eles que vão buscar o mediador, são eles que vão dizer que tipo de quem é, perguntar que tipo de mediador você é, quem é, como você vai fazer a mediação, vou escolher tal mediador ou não. Aí voltamos à tua pergunta, essa tua segunda pergunta, que é o quê? Em razão de eu ter como advogado, eu vou escolher o tipo de mediação, essa proposta do mediador também está cercada por toda essa sofisticação. O mediador, ele não vai simplesmente chegar, 5 horas da tarde, a gente não chegou a um acordo, eu vou apresentar a proposta de mediação. Até pode acontecer, se o mediador já é conhecido para fazer isso. Mas geralmente ele prepara, né? Muitas vezes as partes, quando eu digo as partes, os advogados, né? Muitas vezes os advogados chegam para o mediador e dizem, olha, eu acho que a gente não está chegando a um acordo, a gente está muito próximo, mas está difícil. Eu acho que a gente gostaria que tu oferecesses uma proposta do mediador. E aí o lado do mediador é também ser profissional bastante, sofisticado bastante, para falar com as duas partes, a parte tal, ou se a parte pediu para mim não falar para a outra, dizer, o que vocês acham de uma proposta do mediador? Aí também explicar, o que acontece é o seguinte, eu apresento a proposta, se você não aceitar, se um de vocês não aceitar, acaba a proposta do mediador e a gente segue mediando ou acaba a mediação. Mas ninguém vai saber quem foi. Claro que quem aceitou e se não deu certo a proposta, ele vai saber que a outra parte foi que disse não. Mas quem disse não não vai saber se a outra parte disse não também ou disse sim. Então fica a neutralidade, o equilíbrio entre as partes e a confidencialidade fica intacta. Então, até no procedimento de oferecer a proposta do mediador, o mediador também tem uma sofisticação de como apresentar essa proposta do mediador. Eduardo, não sei se eu me estendi demais, mas é mais ou menos, tem muita coisa para ser falado, né? Vários fatores. Assim. O tema é muito extenso, mas a ideia era aproveitar o gancho dessa situação da CBS Paramount e Donald Trump. E como, na verdade, um outro efeito que vem acontecendo por trás, que vamos dizer assim, que está por trás das cortinas, e não é o ponto mais importante do nosso encontro de hoje, Marcelo, mas não pode se deixar de trazer esse relevo, é que muitas vezes, quando uma ação judicial é interposta, ela não tem fundamento algum. E esse é um dos pontos que muitos advogados na América estavam trazendo, que a demanda em si, a ação judicial, não tem nenhum tipo de embasamento, porque foram trazidos as transcrições do que a Kamala Harris havia falado, e aquilo especificamente foi com relação à leitura de como ela via o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e como
aquilo havia sido, então, editado. A resposta, se eu não me engano, foi de 21 segundos e eles editaram e colocaram em 7 segundos. E o que foi dito por ela, não existe nenhum tipo de inverdade ou demérito às partes envolvidas. Então, em tese, não existia nenhum fundamento para essa ação ser procedente. Todavia, a CBS e a Paramount está entrando agora num processo de venda para um estúdio de Hollywood, Skydance. E para isso existe uma necessidade de uma autorização do governo federal. Adiciona-se a isso aos custos que o processo teria a partir de agora que eles passariam a produção de provas, que é o momento mais caro dos processos nos Estados Unidos. Nós temos, então, uma tábua que eles começam a pensar de uma forma racional, mesmo que haja uma possibilidade muito grande de não perderem a ação judicial. Primeiro, do custo, e segundo, a exposição e a possibilidade de haver uma retaliação para um negócio que está sendo encaminhado. Então, existe uma situação por trás das cortinas que traz um relevo um tanto quanto cítrico, vamos dizer assim, amargo para muitos, mas o que se diz hoje, porque o acordo saiu hoje, na quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, desculpa, hoje foi anunciado, o acordo saiu na noite da terça-feira, dia 1º de julho de 2025, esse valor, na verdade, é menos dispendioso para a CBS e para a Paramount do que encarar um processo judicial. Então, existe uma espécie de... Eu não posso deixar de usar esse termo, porque é o termo adequado. Existe uma espécie de distorção na realidade do que está acontecendo por lá. E, além dos 16 milhões que estão envolvendo as custas e os honorários do advogado, a CBS também se prontificou em toda reportagem que eles forem entrevistar um candidato presidencial a lançarem a transcrição do que foi dito, para que haja uma conferência, porque o programa, evidentemente, é chamado 60 minutos, não é por nada, ele é por 1 hora. E a entrevista normalmente é editada, porque existem propagandas, merchandising, etc. Então, a entrevista não vai durar 45 minutos, eles fazem uma entrevista mais longa e depois editam as partes que são mais importantes. Então, é natural que exista essa edição, é natural que se espere isso. Mas o movimento que se vê por trás, e vamos dizer assim, o Marcelo não gostaria de tocar nesse assunto, porque realmente é desgostoso, por isso eu usei o termo educado, cítrico, amargo, leva em consideração como algumas pessoas se colocam na posição de poder antes de negociar e utilizam o judiciário como uma arma para angariar fundos para sua biblioteca. No final do dia, é isso que aconteceu. Queira ou não queira, é isso aí. Inclusive, a escolha do mediador tem muito a ver com isso também, né? Escolher um mediador que faça esse equilíbrio entre uma parte poderosíssima e a outra que não tem muito poder. Claro que não é o caso aqui. Ambos, CBS e Trump, são poderosos. Mas o que é interessante é que nos volta, até parece irônico, mas nos volta o que a gente sempre fala, que é preparar, é fazer uma preparação para o tipo de processo que eu quero, para o tipo de demanda que eu tenho. Então, por exemplo, até como advogado, nós temos escolhas, muitas vezes, de pegar alguns casos, não sei se no Brasil seja tanto assim, mas na América, nos Estados Unidos, a escolha de pegar certos casos que o advogado sabe que não vai dar muita grana, mas que vai gerar uma jurisprudência para um futuro e que vai, consequentemente, trazê-lo à tona como advogado, como pensador jurídico, etc., até esse tipo de tomada de decisão é válida, né?
Eu posso tomar uma decisão de de entrar numa ação que vai ter uma consequência nominal, uma consequência jurídica, uma consequência jurisprudencial sobre aquela coisa. Entretanto, por outro lado, tem o outro fator que é, eu quero me livrar disso para seguir com meus outros projetos. Não quero me atender nisso, principalmente pelo que está acontecendo agora. Eu estou batendo de frente vou bater de frente com um caminhão descendo uma ladeira sem freios a 150 por hora. É absurdo se eu fizer isso. Então, é uma tomada de decisão inteligente que nós temos que ter desde o início. Que tipo de processo que eu quero, que tipo de finalidade eu quero com esse processo, o que significa se eu for a juízo, tudo são tomadas de decisões importantes. E a proposta do mediador nada mais é do que também uma tomada de decisão que vai ser escolhida ou trazida à tona, tanto quanto pelo mediador, quanto pelas partes, dependendo de como aquele processo é. Mas é válido, principalmente se a gente tem um mediador sábio, experiente. Eu quero que o mediador... Eu estou fazendo uma negociação e eu estou a menos de $1 milhão distante da contraproposta da outra parte. Se eu sei que aquele menos de $1 milhão é irrisório em vista da demanda que eu tenho por 30 milhões, talvez eu chegue para o mediador e diga, mediador, não é melhor a gente fazer uma proposta de mediador? Eu acho que a gente está tão próximo que vale a pena. Turma, só para contribuir aqui com o que o Marcelo disse e uma informação para vocês, a última proposta dos advogados de Trump era para fechar em 25 milhões. E a proposta dos advogados da CBS/Paramount era para fechar em 15 milhões. Então, vamos dizer assim, a proposta do mediador não ficou muito longe de um Salomão, partindo a criança no meio. E como o Chris Voss disse, nunca corte pela metade, não barganhe desse modo. Os advogados da CBS puxaram para os 16 milhões, que era um parâmetro que já existia numa outra negociação, numa outra mediação feita também por Trump, uma outra mídia da imprensa norte-americana. Então, já estão criando jurisprudências para valores com relação a esse tipo de demanda que o presidente norte-americano está distribuindo para, com um bom português aqui, tocar terror e flexibilizar todo mundo para o grande pequeno rei que está por aí agora. Vamos... Não, eu só ia dizer assim que nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque sempre vai nos trazer uma história de fundo aí para nós podermos documentar aqui no Café com Negociação. E não só isso, né, Edu? A gente que faz mediação também sabe que ninguém sabe nada. Quem não está na sala de mediação não sabe nada do que está acontecendo. Até esses números e essas outcomes, né, essas consequências do que está acontecendo nessa mediação, eu tenho certeza que são palpites. São palpites. Né? Pode ser que nem tenha acontecido isso. Eu me lembro a primeira vez, acho que foi primeiro artigo que eu te mandei, dizia o mediador fez a proposta por tantos milhões. Ora, qual é a mediação que tantos detalhes saem assim ao aberto, né? sem confusão? Nesse estilo de proposta do mediador, em se tratando de mídia e do presidente Trump, esquece a confidencialidade, Marcelo. O modelo em si ele já gera uma repercussão muito grande, tendo em vista que as bases da ação não existiam, o custo imposto, o inconveniente dessa venda que está sendo programada. Enfim, existe todo um ambiente criado que busca exatamente extorquir dinheiro de outras empresas. Sem dúvida. E, antes de mais nada, né, Marcelo, não é pelo dinheiro. Ele está capitalizando muito mais em outras frentes, mas é para criar um formato... Paradigma, né? De
como ele vai atuar com quem trabalhar para ficar no caminho dele. Então, dele, estamos falando do presidente norte-americano. Amigo, eu só tenho que te agradecer a tua paciência para entrar aqui na sala, para a gente debater de um tema que eu sei que, de certo modo, não é simpático, mas, vamos dizer assim, para o nosso trabalho aqui do café, a ideia, na verdade, é em levar informação, e principalmente com o que está acontecendo no mundo, e para que, vamos assim, venhamos a sair dessa fronteira que nós temos hoje por aqui, e essa fronteira que eu digo é onde nós estamos, uma fronteira que nós temos que quebrar os paradigmas e podermos entender o que está acontecendo lá fora e para entendermos melhor outras coisas que acontecem aqui dentro. E, para te falar a verdade, dando um pouquinho de mérito para mim mesmo, que eu tento não fazer, eu acho que eu estou sendo um pouquinho profissional, né? Tentando amenizar esse meu lado parcial dessa história toda. Então, fico não está sendo teu lado parcial. Essa é o teu perfil, é a forma como tu enxergas, e manifestar a forma como nós sentimos e vemos e enxergamos é natural. Não é nada de... Méritos para ti que nos mantém focalizados na mediação, que é o que importa. Isso que é bom. É isso aí, turma. Nós temos a proposta do mediador, é viável. As partes precisam, evidentemente, estar preparadas para isso, e mais do que isso, o mediador estar preparado. Nós precisamos de pessoas profissionais que têm reputação e trabalham para isso e constroem isso ao longo de décadas. Vamos esperar para ver quem foi esse mediador, porque esse é um dos pontos que não veio à tona. Até agora, da dúzia de artigos que eu corri atrás em várias mídias, eu não vi o nome do mediador, eu não sei quem foi o escolhido para isso, mas, enfim, daqui um dia a gente senta numa sala e escuta melhor a história porque isso virou história, sem dúvida alguma, melhor a história vindo de outras pessoas que participaram desse evento. Enquanto isso, eu tenho que deixar o meu muito obrigado ao Marcelo Rosadilla pelo tempo dele e principalmente por compartilhar temas que são importantes de trazer aqui e deixar registrado e arquivado nesse canal para a posteridade. Para vocês, para todos que têm interesse em sofisticar um pouco mais o conhecimento de fórmulas diferentes, distintas e não proibidas de mediação. Grande abraço, Marcelo Rosadilla. Abração, Edu. Prazer estar contigo como sempre. Até a próxima. Mantenha-se aquecido. Obrigado. Até a próxima, parceiro.